Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Star Wars, mais especificamente de The Mandalorian. E pra isso eu trouxe o Baby Yoda aqui, porque eu não vou aguentar essa fofura toda sozinha, entendeu? Ele tá já há alguns dias aí no meu cenário, acho que vocês devem ter visto nos vídeos anteriores, e eu tô apaixonada por esse neném, então quis trazer aqui. Se você tá vendo esse vídeo, comenta o coraçãozinho verde em homenagem ao Baby Yoda. Mas então, The Mandalorian estreou faz um ano já tá na segunda temporada, e eu não falei antes aqui no canal porque ela ainda não tinha saído no Brasil. Essa é uma série da Disney Plus que só estreia oficialmente no Brasil, se tudo der certo, na semana que sai esse vídeo. Era pra ele ter saído um pouquinho antes da estreia do Disney Plus, mas tava reformas no vizinho, eu fiquei doente, e aí não consegui gravar nada. Mas tudo der certo, quando esse vídeo sair, vai ter acabado de estrear a Disney Plus, e todo mundo já vai ter a oportunidade de ver The Mandalorian de forma legal aqui no Brasil. Mas então, como eu tô gravando esse vídeo antes da estreia oficial aqui no Brasil, eu vou falar mais geral da série, não vou entrar em spoilers. Eu vou dar motivos pra ver The Mandalorian, falar do porquê que eu gostei tanto da série, basicamente falar o que ela é, pra ver se você vai gostar também, se você vai se interessar por ela também. Então deixa eu pôr o Baby Yoda aqui no meu colo, vai ficar só as orelhinhas dele aqui. Mas então, pra começar, o que é The Mandalorian? Bom, ela é uma série que se passa no universo de Star Wars, mas que não é tão relacionada assim à trama principal das trilogias de filmes. Isso, inclusive, é uma coisa que eu gosto muito, que eu vou falar mais pra frente. A história de The Mandalorian se passa cerca de 5 anos depois da trilogia original de Star Wars. Então a história se passa uns 5 anos depois do Retorno de Jedi. E o nosso protagonista é o caçador de recompensas Din. Só que você não vai ver ele sendo muito chamado por esse nome. Na verdade, os personagens costumam chamar ele mais de o Mandaloriano ou The Mandalorian, por isso o título da série, ou então de Mandal, que é um apelido pra Mandalorian também. E Mandalorian também é o nome de um povo e de uma religião. Esse povo foi exterminado, mas algumas comunidades ainda vivem por aí na clandestinidade, e normalmente você identifica os Mandalorianos porque eles usam essas armaduras com elmos, né, capacetes, nesse formato que é igual ao do Boba Fett. Aliás, eles têm essa regra, os Mandalorianos, de não tirar o capacete na frente dos outros. Então eles passam a maior parte da vida com o capacete o tempo todo. Aí eu tava falando de Mandalorianos, mas vamos falar do Mandaloriano, o nosso Mandaloriano protagonista dessa série, que é interpretado pelo Pedro Pascal. E ele é um caçador de recompensas que é muito talentoso e tá sempre atrás de novos freelas pra pegar, entendeu? Ele sempre quer novos contratos, quer ir atrás de mais vítimas pra arrecadar dinheiro. E chega um momento em que ele recebe uma missão meio diferente. É toda misteriosa, ninguém fala muito bem como que é o alvo dele, ele tem que procurar esse alvo e talvez trazer ele vivo, que é melhor. E aí chega na hora dele encontrar o alvo e esse neném aqui. Como que alguém vai matar esse neném aqui? Vocês me digam. E aí chegamos ao fenômeno Baby Yoda, né? Que apesar de todo mundo falar dele como Baby Yoda, ele não é chamado de Baby Yoda na série, né? Afinal, ia ser meio estranho eles falarem do nada ali, numa coisa que não é tão diretamente relacionada assim ao resto, falarem, parece o Yoda pequenininho. Não, ele é outro bebezinho, e também não dão um nome específico pra ele, né? Oficialmente, ele é chamado de The Child, ou a criança. Mas eu chamo de Baby Yoda mesmo, né? E aqui tem uma das coisas que eu mais gosto de The Mandalorian, que é isso de conexões que são criadas quando dois personagens convivem muito tempo em alguma missão ou percorrendo grandes distâncias, e que um deles tem que proteger o outro, que é um pouco mais indefeso. Não necessariamente super indefeso, mas que precisa ser protegido. Seja porque aquele personagem realmente se importa, ou seja porque tá sendo pago por isso. Nessas histórias, geralmente, inclusive, muita coisa muda, né, nesse tipo de relação. Se é porque é pago, se é porque se importa. Mas tem algo de muito especial nessas histórias pra mim. Normalmente é uma história que envolve muito figuras paternas, né? Costuma ser um personagem mais velho, mais experiente, mais durão, e um personagem que é mais novo ou mais ingênuo. E eles se conectam conforme eles percorrem grandes distâncias ou enfrentam desafios. Por exemplo, um The Last of Us, um Lobo Solitário, ou até um O Céu Mandou Alguém. Eu adoro esse tipo de história. Inclusive, o Jon Favreau, que é o criador de The Mandalorian, já mencionou o Lobo Solitário entre algumas das referências que ele usou pra fazer a série. E eu citei aqui, né, O Céu Mandou Alguém, que é um filme de bang bang sobre 3 homens que têm que cuidar de um bebezinho, mas esse não é o único filme de cowboy que influencia Mandalorian. Inclusive é muito legal porque a série, apesar de se passar no espaço, é considerada uma espécie de western, ou seja, é uma história de pistoleiro no espaço. O Jon Favreau, de novo ele aqui, outra referência que ele citou foi que o Mandalorian, pra ele, é uma espécie de versão desconstruída do Homem Sem Nome, que é o personagem interpretado pelo Clint
Eastwood na trilogia dos dólares, do Sergio Leone. E onde tem filme de cowboy, costuma, na maioria das vezes, também ter influência de filmes de samurai. Isso porque muitos filmes de samurai acabaram influenciando os filmes de spaghetti western, que é essa moda dos filmes de bang bang. E Mandalorian pegou também essas referências. Por exemplo, tem um episódio que lembra muito os Sete Samurais, ou então Sete Homens e um Destino, depende de qual versão você gosta mais, da original ou do remake. Então eu gostei muito de notar essas referências. Eu não sou a maior especialista em filme de samurai, em filme de western. Inclusive, eu queria que vocês, que são fãs desses gêneros, deixem aqui embaixo as referências que vocês notaram. Mas a série passa muito essa vibe já. E eu confesso que me deu mais vontade de conhecer esses filmes também. Outra coisa que eu gosto em The Mandalorian é que não é uma série com uma grande história que vai se desenvolver episódio a episódio assim tão interconectada. Você tem, óbvio, uma progressão entre os episódios, então não é aquela coisa totalmente procedural, você tem que assistir numa ordem, mas cada episódio costuma ser a sua historinha, não é uma trama ultra complexa, e eu gosto disso. Eu acho que tem algumas histórias que acabam se complicando de propósito pra parecer mais inteligentes, quando às vezes você não precisa ser super complexo pra contar algo legal. E The Mandalorian tem muita simplicidade em vários aspectos. É muito uma história de viagem e de conhecer outros povos e conhecer outros lugares com o seu bebê que você tá tomando conta. E claro, com um monte de ação também. Mas, enfim, falando nos lugares que eles passam, eles percorrem várias paisagens mega interessantes do universo de Star Wars, encontram vários seres mega diferentões. E aí, quando eu tava começando a assistir a série, eu normalmente só vejo informações de bastidores e tudo mais depois, né? Mas enquanto eu tava assistindo, eu pensei, nossa, esse deve ter sido o dinheiro mais fácil que o Pedro Pascal ganhou na vida. Porque o personagem dele nunca tira a máscara, ou seja, pode ser qualquer pessoa lá dentro que eu não vou saber que é o Pedro Pascal, só vai ter a voz dele, que ele pode ter gravado em off, não sei como ele pode ter feito, e ao mesmo tempo, por outro lado, tem esses cenários super grandiosos que com certeza foram gravados em uma tela verde, então também gravou tudo numa tarde. Lógico, gente, eu tava zoando, tá? Eu não acredito 100% nisso, mas é aquela coisa que de tanta gente ver séries e filmes fazerem isso, né? Ficar só dependendo de tela verde, fica só dependendo de dublê. Eu pensei isso de Mandalorian. Mas assim, pelo que eu saiba, é o Pedro Pascal lá. Não sei se tem dublê em alguns momentos, talvez tenha nas cenas mais intensas de ação, mas em geral é ele lá. E a linguagem corporal dele pesa muito pra esse personagem, já que ele não pode mostrar o rosto. Mas sobre tela verde, eu fiquei tão imersa nesse universo que eu nem pensei mais em tela verde no momento, sabe? Eu tava assistindo e entrando na vibe, que é uma coisa que vocês que acompanham o canal sabem que eu costumo fazer. Eu normalmente só percebo o efeito especial ruim, tela verde ruim, queda de frame, não sei o que, se é alguma coisa muito óbvia, porque eu tenho muita facilidade de imersão. Só que eu queria acrescentar aqui que eu estava completamente errada em pensar que a série foi gravada em tela verde, porque na verdade The Mandalorian é uma série pioneira em uma nova tecnologia pra substituir a tela verde. Brevemente, pra quem não sabe do que eu tô falando, o que é tela verde, Micano, não sei o que. Tela verde ou chroma key é uma técnica que já existe há bastante tempo, que normalmente você simplesmente coloca uma tela verde ou uma tela azul atrás dos seus atores, ou se você for um streamer, você coloca um pano verde atrás de você, e aí fica muito mais fácil recortar esse ator ou essa atriz e colocar em outro fundo. Você simplesmente substitui o verde por outra coisa. Ao mesmo tempo, você pode usar isso para incluir elementos da tela, tipo, você coloca um pedaço de verde para ser a cabeça de um ser que vai ser incluído na tela. Isso é muito comum, principalmente quando você vai falar de superproduções que trazem elementos de fantasia e ficção científica, que mostram cidades, mostram locais que não existem na vida real, e aí não teria como irem gravar lá, obviamente, mas mesmo quando o lugar existe na vida real, às vezes eles colocam a tela verde para facilitar o processo de gravação, para não terem que gravar fora do estúdio, ou para não terem que viajar para aquele lugar. Enfim, é uma técnica que é muito usada em Hollywood, mas Mandalorian não usou, o que também não quer dizer que eles tenham ido nesses lugares fantásticos que não existem para gravar. O que aconteceu? Os sets de filmagens de Mandalorian têm grandes telões de LED que projetam o cenário ali, ou seja, exibem o cenário ao redor dos atores. E esse cenário é feito previamente usando a Unreal Engine, que é uma engine de videogame. Então eles usaram essa tecnologia do mundo dos games, geraram os cenários, né? Eles fizeram tudo no computador, levaram para as telas, e aí fica tudo ao redor dos atores ali, uma grande parede de LED, e isso faz a maior diferença pros atores em si, porque eles conseguem ver onde eles estão, o que tá acontecendo com aqueles personagens. Porque pensa que bizarra deve ser a experiência de gravar em uma tela verde. Você não sabe o que tem ao redor do seu personagem. Então
Então a sua atuação vai depender muito da sua imaginação, do que o diretor vai falar pra você, e aí depois de como o time de efeitos especiais vai colocar aquele cenário pra interagir com a atuação que você fez antes. A chance de alguma coisa nesse processo ficar estranha é muito grande. Com a parede de LED não, porque ela já vai te mostrar exatamente o que vai acontecer atrás do personagem naquela cena. E esse cenário não é simplesmente uma pintura estática que fica lá no fundo, que nem costumam ser os fundos de animação tradicional 2D, por exemplo. Como ele é feito na Unreal Engine, ele também pode se mover. E existe essa tecnologia, que o nome vai estar aqui na tela, que faz com que o cenário se movimente de acordo com o campo de visão da câmera. Eu vou colocar uns vídeos aqui na descrição que explicam certinho essa tecnologia, porque é muito legal, é muito interessante. Até nos vídeos eles falam de um problema que pode ser resolvido com as telas de LED, que é a iluminação, porque quando você tem iluminação com a tela verde, às vezes a luz vai refletir nessa tela e pode pegar nos objetos em cena, pode pegar nos atores e dificultar muito na hora de você iluminar seu filme de uma maneira satisfatória. Mandalorian não teve que pensar nesse problema, porque não tem isso com a tela de LED. Felizmente, porque a armadura do Mandaloriano é completamente refletiva, né? Então você imagina se ele tivesse um monte de brilho verde, como seria um saco de corrigir isso na pós depois. E eu fiquei muito chocada quando eu soube dessa tecnologia, quando eu tava pesquisando sobre a série pro Emmy, porque ela foi indicada a 15 categorias no Emmy e levou 7, principalmente nas categorias visuais, porque é realmente um dos pontos fortes dessa série. Mas assim, apesar dela ser mesmo de encher os olhos, não é por isso que eu recomendo Mandalorian pra vocês. Eu acho que ela é uma série deliciosa de assistir. Os episódios não são muito longos, são entre meia hora e 40 minutos, se eu não me engano. A história é super tranquila de entender e é muito mais de temas, na minha opinião, do que de fatos. Além disso, você não precisa ser manjador do universo Star Wars pra entrar nesse universo, porque Mandalorian, apesar de ter conexão com muitas coisas de Star Wars, não é aquela conexão que você precisa sacar pra saber o que tá acontecendo ali. E até, isso é uma das coisas que eu mais amo nessa história, que pelo menos até agora, a primeira temporada, que foi o que eu vi, você não tem essa necessidade do seu personagem ser alguém ultra especial pra fazer alguma coisa. Você tem um personagem que é especial por si. Ele não precisa ser descendente de alguém pra ter alguma importância na história, pra fazer alguma diferença. Só isso já me fez ficar muito feliz com o Mandalorian. Então, falei um monte já, vídeo grande, mas fica aí minha recomendação. Espero que vocês gostem da série. Comentem aqui embaixo se vocês já assistiram alguma coisa dela, o que vocês acharam, ou quais as suas expectativas. E se vocês quiserem mais vídeos, quiserem sobre a segunda temporada, por exemplo, comentem aqui também. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.